nós resistentes, que aguentaram a primeira sessão e ainda tiveram coragem de vir à segunda, nós vamos agora entrar numa faceta completamente diferente e dar alguns aspectos de bastante interesse para o controle da legionela e, sobretudo, da difusão da legionela. Mas convém que façamos, pelo menos, um resumo, ou pelo menos uma referência da legislação existente em Portugal. Ela, portanto, já é antiga, embora não pareça ser tão antiga como é, mas a verdade é que o primeiro documento sobre a legionela, portanto, é o documento de 1998, que declara a legionelose como uma doença de declaração obrigatória. Hoje, qualquer pessoa que tenha os sintomas, portanto, da legionelose, deve imediatamente dirigir-se a um médico e o médico, se detectar que realmente os sintomas podem se referir à legionelose, é obrigado, portanto, a documentar a situação e enviá-la para a Direção-Geral de Saúde. Entretanto, portanto, no ano 2000, as águas minerais, portanto, aquelas que não é propriamente aquelas que nós bebemos, mas a utilização de águas minerais são sujeitas a um controle legionela. Portanto, é bastante antiga e nessa data, portanto, o limite para a legionela nas águas termais era de 100 unidades formadoras por litro, que é um número muito vulgar hoje em grande parte das aplicações aquosas onde se faz o controle da legionela. Entretanto, foi criado o Programa Nacional. Desculpa, tenho que desligar isto, não faz. Assim, essas coisas. Peço perdão. Quer dizer, já não incomoda ninguém. Peço imensa desculpa, foi um lapso meu e peço desculpa por isso. Portanto, foi criado o Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica integrando a doença dos legionários em 2004. Entretanto, na legislação que saiu em 2006, referentes à utilização da energia, digamos, um dos capítulos dedicava-se à qualidade do ar ambiente, sobretudo nos sistemas fechados, e nessa altura, portanto, foi criada a primeira restrição à legionela nos sistemas AVAC, na parte de água. A AVAC é ar-condicionado, ventilação, perdão, aquecimento, ventilação e ar-condicionado. E nesses sistemas, portanto, há sempre água, e eventualmente nas torres de arrefecimento, circuitos abertos, nos umidificadores por água, portanto, pulverização, que agora devem voltar a estar em moda, sobretudo nas esplanadas, e no sistema quente de água para água quente sanitária, para chuveiros. Também se depreendia, embora não fosse muito claro, ainda hoje não o é, o controle dos condensados produzidos nas unidades de tratamento de água. Entretanto, a circular normativa 14A da Direção-Geral de Saúde de 2009, que no fundo, digamos, criava as condições necessárias para que os técnicos de saúde ligados aos delegados de saúde pudessem fazer o controle da qualidade da água das piscinas e dos tanques de hidromassagem e, nesse controle, também se introduziu já para os tanques de hidromassagem o controle da legionela. Entretanto, a lei, portanto, de 2006 foi revogada, foi criada nova legislação, Decreto-Lei 118 de 2013. Este decreto, portanto, diferia do anterior, sobretudo no que diz respeito às auditorias que eram feitas, então, para a qualidade do ar interior, e este decreto-lei, portanto, impunha a produção de uma portaria que surgiu no mesmo ano, em 4 de dezembro, que é a portaria 353/EA, que, entre outras coisas, portanto, existia no controle da legionela nos circuitos de água de arrefecimento abertos,
portanto, com todos, portanto, aqui já era mais difícil entender que a água quente sanitária ou os condensados dos tabuleiros das unidades de tratamento de ar também era incluída no controle da legionela. Entretanto, em 2017, portanto, foi desenvolvida uma norma, portanto, interna do Ministério da Saúde para a prevenção e controle ambiental da bactéria legionela. Outra orientação também interna para o controle da doença dos legionários. Uma orientação também interna para a Autoridade de Saúde para a vigilância e investigação epidemiológica da bactéria. E, entretanto, ano passado, depois de alguma pressão feita pelos técnicos que viviam, de certo modo, das auditorias que eram feitas ao abrigo da legislação de 2006, por muita insistência e na sequência do que aconteceu no Hospital Garcia da São Francisco Xavier, em Lisboa, foi determinado que iriam ser finalmente publicada uma lei. Foi a própria Diretora-Geral da Saúde que o declarou, mas foi a Assembleia da República que levou a cargo o estabelecimento da Lei número 52 de 2018, de 20 de agosto. É uma lei completa em certos aspectos, embora depois nos encaminhe para alguns documentos que já deviam ter sido publicados e ainda não foram, nomeadamente, primeiro, uma plataforma para o registro das torres de arrefecimento. Todas as equações e evaporativos. Todas as torres de arrefecimento têm um número, portanto, são identificáveis. E, portanto, estas torres devem ser incluídas numa plataforma com a indicação das suas características técnicas e quando, digamos, houver um surto de legionela, torna-se muito mais fácil à Direção-Geral da Saúde fazer investigações sobre a determinação do foco de contaminação. E, por conseguinte, esta plataforma é essencial. Entretanto, a lei diz também que terá que sair um despacho dos membros do governo responsáveis pelas áreas da saúde e ambiente, definindo o programa de monitorização e tratamento de água previsto num dos artigos da Lei 52. Este despacho ainda não saiu. E também diz que deveria ter saído uma portaria na qual se classificarão, pelo membro, as situações de risco de contaminação e de disseminação da legionela. Ou seja, no fundo, estes dois documentos serão os documentos técnicos que vão criar as balizas, portanto, que obrigam à condução dos diferentes circuitos que estão sujeitos ao controle por esta Lei 52 de 2018. Um dos elementos essenciais deste documento é a necessidade de, em alguns casos, se elaborarem planos de prevenção e controle da legionela, planos esses que deverão estar, digamos, ou em suporte ao papel ou em suporte informático, ainda não sabemos muito bem o que é que a portaria ou o despacho vai exigir. De qualquer modo, terá que haver, portanto, em cada unidade industrial ou comercial, portanto, a unidade sujeita ao cumprimento da Lei 52, deverá existir um conjunto de documentos que tornem evidentes ao conjunto de autoridades, portanto, além das autoridades de saúde, estão envolvidas outras autoridades, nomeadamente ligadas ao ambiente, a própria ASAI também está envolvida, que poderão determinar se a entidade que tenha equipamentos deste tipo está, na realidade, a cumprir o que é determinado e faz o protocolo conforme é desejado. Portanto, neste momento, aguarda-se que sejam publicados estes dois documentos. Logo que eles saiam, portanto, entrarão em vigor, portanto, os planos de prevenção e controle, que serão obrigatórios em grande parte das empresas que tenham pelo menos torres de arrefecimento ou umidificadores, e, entretanto, claro, que no plano de prevenção e controle inclui-se também outros sistemas suscetíveis de desenvolver a legionela e depois de a difundirem. Não está só em causa o problema do desenvolvimento, mas sim da sua difusão.
Bem, vamos ver então alguns aspectos ligados ao desenvolvimento. Estes aspectos são essenciais porque nós precisamos saber como é que a legionela se desenvolve e depois saber como é que nós podemos combater o seu desenvolvimento se na realidade queremos fazer o controle da bactéria. Em primeiro lugar, que é óbvio, legionela sem água não existe. Diz que a legionela é uma bactéria ubíqua, isto é, ela existe em todos os ambientes aquáticos. E embora se diga que são as temperaturas entre 20 e 45 graus, etc., que são as mais perigosas, a verdade é que ela sobrevive a temperaturas mais baixas e também pode sobreviver a temperaturas mais altas. O intervalo entre 20 e 45 é o intervalo de temperatura onde o seu desenvolvimento é mais favorável. Portanto, em primeiro lugar, água. Ainda, digamos, hoje em conversa, foi feita a seguinte pergunta: a transmissão da legionela à distância é mais perigosa no verão ou no inverno? Na realidade, nós podemos pensar que haverão temperaturas mais altas, por conseguinte, o risco de difusão da legionela se calhar é mais alto no verão. Mas os sistemas com risco mais elevado são os sistemas ligados ao arrefecimento da água, às torres de arrefecimento. Se nós, porventura, controlarmos a temperatura da água de arrefecimento num circuito, nós verificamos que a temperatura daquele circuito anda sempre entre 23 e 45 graus. Portanto, está sempre na zona ótima para o desenvolvimento da legionela. Portanto, tanto faz ser no inverno como no verão, ela naquele meio desenvolve sempre em boas condições. O problema pode ser depois na sua transmissão. Ela terá que ser libertada da torre por arrastamento em gotículas e essas gotículas têm que viajar até à futura vítima. Ora, para o vigiar, há um facto que tem que ser evitado. A gotícula, no seu movimento arrastada pelo vento, tem tendência a evaporar-se. A velocidade com que a água se evapora depende das condições higrométricas, sobretudo da umidade do ar. Nós, no inverno, temos umidades relativas muito mais elevadas do que no verão. Portanto, é mais fácil na atmosfera evaporar água no verão do que no inverno. Ou seja, as gotículas no inverno viajam distâncias mais longas do que no verão. Portanto, o risco acaba por ser maior no inverno do que no verão. Se porventura se recordarem do caso de Vila Franca, que aconteceu em novembro, e do caso de São Francisco Xavier, que aconteceu em dezembro, verificou que, na realidade, foram exatamente nos meses ligados, meses mais frios, mas de umidades relativas mais elevadas, que permitiram voos, entre aspas, naturalmente, a distâncias mais longas das gotículas expelidas pelas torres de arrefecimento. Além da água, portanto, a bactéria, para se desenvolver, necessita de alguns fatores, nomeadamente presença de nutrientes. A legionela tem que comer como qualquer ser vivo e, por conseguinte, precisa de compostos orgânicos. São eles que lhe permitem construir novas células e, além disso, produzir energia. Para produzir proteínas, precisam de azoto. E para os processos respiratórios precisam de fósforo. Portanto, matéria orgânica, fósforo e azoto são sempre essenciais ao desenvolvimento de qualquer bactéria, entre elas a legionela. Depois, preferem sempre águas duras, dureza elevada. As águas macias não são muito boas para os micro-organismos porque o cálcio ajuda os micro-organismos a aderirem a superfícies. E os micro-organismos preferem sempre estar na forma biofilme e não na forma planctónica, ou seja, em suspensão na água, porque eles são preguiçosos, preferem que a comida passe à frente deles para eles a apanharem e não andarem a correr como nós atrás dos pedacitos de compostos orgânicos. O pH da água é entre 5 e 9,2, portanto é uma situação normal, portanto quase todas as águas naturais têm este intervalo de pH. São bactérias aeróbias, portanto necessitam de oxigênio, quanto mais melhor.
Também preferem atmosferas ricas em dióxido de carbono, isto porque o carbono também faz desenvolver algas, etc., que são favoráveis depois ao desenvolvimento de outros micro-organismos. E, entretanto, as baixas concentrações de ferro, zinco e vanádio estimulam o seu crescimento. Elevadas concentrações de cobre, ferro e manganês e zinco podem ser tóxicas. Claro que eu podia falar de outros metais, o mercúrio, etc., que também existem em água, mas normalmente com concentrações tão baixas que não têm muita influência no desenvolvimento de micro-organismos. O que é importante é falar no ferro e no zinco. Ferro porque é o elemento que faz parte de quase todas as ligas que são usadas para a condução de água, e o zinco, que é muito usado como inibidor em alguns circuitos de água, nomeadamente nos circuitos com torres de arrefecimento. Depois, estagnação de água. Portanto, águas estagnadas são más em qualquer sentido. Portanto, devemos sempre evitar situações de água estagnada em circuitos. Velocidades para a água normalmente superiores a 1 metro por segundo, exige. Não haver zonas mortas, porque essas zonas mortas são favoráveis ao desenvolvimento de micro-organismos. E, entretanto, no caso da legionela, teremos então a temperatura, e temos aí um termómetro desenhado com a zona ótima entre 20 e 47 graus. Acima de 50 graus começam a ter mais dificuldades em sobreviver e a partir dos 70 graus, digamos, elas podem mesmo ser inativadas completamente. Abaixo de 20 graus, a sua atividade é muito mais reduzida, mas, neste caso, no geral, inativadas. Entretanto, os sedimentos, quando existem sedimentos num circuito de água, eles favorecem, portanto, porque funcionam como armaduras de proteção em relação a agentes que são adicionados para combater os micro-organismos. Portanto, servem de sistemas de proteção. No caso da legionela, ela também se protege inserindo-se em algumas amibas. Está aí no ponto 3 deste slide. Amibas hospedam a legionela numa relação de endossimbiose. Portanto, muitas vezes podemos ter análises de legionela negativas, mas, no entanto, podem lá estar bactérias que depois poderão, por explosão, dar origem a concentrações muito elevadas desta bactéria. Claro que algas e outras bactérias, portanto, funcionam muito em cooperação com a legionela, portanto, quando elas existem, são sempre favoráveis ao crescimento e desenvolvimento da legionela. Em relação aos materiais, os materiais plásticos não são muito bons. Eles normalmente favorecem a formação de biofilme. O cobre e o ácido inoxidável são materiais menos aptos à fixação de biofilmes e, portanto, menos aptos a desenvolvimento de legionela. O cobre até é usado como, eu não diria biocida, mas ele acaba por ser realmente um biocida, mas o cobre é utilizado pelo menos como algicida, e por conseguinte o cobre é um certo inibidor do desenvolvimento de micro-organismos, em particular da legionela. Aliás, se formos, por exemplo, ao caso das piscinas, o primeiro desinfetante usado em piscinas foi o cobre, não foi o cloro. O cloro veio a seguir. E mesmo em água destinada a consumo humano, o próprio cloro era mais usado para oxidar o ferro, que era usado como coagulante, do que propriamente como desinfetante. Ele só passou a ser usado em condições massivas, depois do Tribunal Americano ter declarado em 1909 o cloro como um elemento muito favorável ao desenvolvimento de condições sanitárias, boas condições sanitárias para as populações. Bem, vistos os fatores que contribuem para o desenvolvimento da legionela, agora vamos ver os sistemas que permitem fazer o seu controle. O primeiro é um princípio muito simples que nós devemos usar, sobretudo nas nossas ruas
A melhor maneira de manter uma rua limpa é, pura e simplesmente, não a sujar. E no caso de circuitos industriais ou comerciais, circuitos de água, se nós queremos que não se desenvolvam biofilmes, o que temos que fazer é mantê-los limpos. E para manter limpos, digamos, temos que pensar nisso logo no projeto da instalação. Em primeiro lugar, evitar eliminar zonas de estagnação. Portanto, não é razoável, portanto, desenhar circuitos com grandes tempos de retenção, tanques tampão para prevenir que não falte nada, etc., porque esses excessos depois contribuem para o desenvolvimento de toda a bicharada, diga-se, entre aspas, naturalmente. É necessário que as tubagens sejam muito bem dimensionadas e que não haja circuitos com velocidades muito baixas, porque as velocidades baixas facilitam a deposição, ao facilitar a deposição, facilitam naturalmente o desenvolvimento de micro-organismos. Por outro lado, temos que ter atenção também que velocidades muito altas vão provocar a erosão. A erosão, portanto, liberta ferro, liberta condições para se formarem também poços e sujar. Segundo, reduzir as concentrações de nutrientes. Isto nem sempre é fácil de fazer, portanto, não é fácil de fazer, porque a própria água natural já traz, hoje, bastantes contaminantes, mas, de qualquer modo, se pudermos usar sempre água com uma concentração baixa de nutrientes, é sempre razoável. Entretanto, devemos reduzir suportes de materiais para os próprios micro-organismos, particularmente coloides, que então constituem, no fundo, uma propriedade que se chama turbação, e os sólidos espessos. Portanto, água bem filtrada é essencial para prevenir. E depois selecionar materiais que não sejam suscetíveis a desenvolver biofilmes. Portanto, usar o cobre ou ácido oxidável é a melhor solução, são as melhores soluções. E, finalmente, aplicar técnicas de desinfecção. Entretanto, algumas coisas só que vamos referir. Primeiro, não é conhecida a dose infectante, nem está estabelecida a correlação entre o grau de contaminação e risco de desenvolvimento da doença. É importante que isto se diga porque, enfim, todas as limitações são feitas com base em concentrações. E de maneira que nós o que sabemos é que há muitas espécies de legionela, mas nem todas elas são perigosas para o homem. São só, digamos, a maior parte delas formam um grupo que são conhecidas por Legionella pneumófila, que tem depois os seus serotipos, mas de qualquer maneira a Legionella pneumófila e o serogrupo 1, o serotipo 1 é na realidade o mais importante porque 80% dos casos devem-se a essa Legionella. Portanto, quando a Legionella pneumófila está presente, se calhar é importante que nós tomemos em linha de atenção a presença e, portanto, tomemos precauções. Quando não está presente, depois podemos estar um bocadinho mais tranquilos, mas de qualquer modo, se a concentração de Legionella em geral, Legionella spp, se essa concentração for elevada, nessa altura temos que tomar medidas para diminuir o risco de propagação, portanto, Legionella e, digamos, a contaminação, a infecção, portanto, de pessoas. Depois, temos também que nos lembrar que a análise bacteriológica é uma estimativa pontual. Portanto, nós tiramos uma amostra hoje e provavelmente só tiramos depois daqui a um mês, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 6 meses. Portanto, temos que ter a linha de atenção que aquele período entre amostragens podem ter retratos diferentes. Eu digo isto apenas para que, quando nós adotarmos uma política de prevenção, ela deve ser sistematicamente desenvolvida e mantida, controlando outras variáveis que não a Legionella. Porque a análise de Legionella, pelo menos em placa, demora sempre no mínimo 10 dias,
também é caro, diga-se de passagem, e por conseguinte nós o que teremos é que trabalhar bem. É sempre muito mais difícil trabalhar mal do que trabalhar bem. E por conseguinte, em todos os casos, nós temos é que ter um programa de trabalho e cumprir esse programa com algum rigor, porque é a melhor maneira de prevenir o desenvolvimento lesional. Depois, temos que saber também que a água que se destina a consumo humano pode ter legionela, portanto, a legionela existe em todas as águas, incluindo águas desinfetadas, portanto, e, além disso, portanto, no fundo, aquilo já o disse, portanto, uma espécie legionela reconhecida na água pode não ser patogénica, de maneira que não oferece perigo, de maneira que não devemos estar muito preocupados, mas, como disse, devemos sempre manter as condições de trabalho em boas condições. Embora a infecção humana se faça por inalação do aerossol, utilizada por anfitrião, não sei o que já desapareceu. Embora por inalação do aerossol, a amostragem faz quase sempre em água. Eu já fiz, portanto, experiências, portanto, de tentar a legionela recolhendo aerossóis numa torre de arrefecimento. E já fizemos isso durante 2 anos. Durante 2 anos fizemos isso e, portanto, nunca detectámos nos aerossóis, portanto, legionela. Claro que é um método que não está institucionalizado e de maneira que ele apenas era orientativo e não tinha sinal algum que pudesse ser utilizado pelas autoridades de saúde. De qualquer maneira, hoje em dia o que se faz, ou se tira amostras de água e faz a análise da água, ou então faz-se por esfregaço numa superfície e determina-se a presença de legionela e tanto num caso como no outro podem ser contadas e referidas ou a 1 litro de água, ou 100 mililitros de água, ou então a 100 centímetros quadrados de área do esfregaço. Diga-se de passagem que o ponto de amostragem deve ser muito bem pensado. Vamos supor o caso mais comum, que é o caso da legionela em circuitos de água de arrefecimento com torre. Se houver arrastamentos de gotículas, elas são aquilo que nós chamamos de água de retorno à torre. Portanto, numa torre de arrefecimento, temos a bacia, a água vai da bacia ao equipamento que é arrefecido, mas regressa à torre. Regressa na parte de cima. Ora, ela, portanto, é pulverizada sobre o enchimento e, entretanto, se houver condições, elas podem ser arrastadas e ser emitidas para a atmosfera. Isto quer dizer logo que se eu quiser saber qual é o risco associado ao circuito de água de arrefecimento com torre, eu vou procurar, naturalmente, tentar fazer uma amostragem na água de retorno, e nunca noutros sítios. Aliás, se houver possibilidade de fazer na água de retorno, que remédio temos que ir a outros sítios. Mas, por ordem, nós podemos captar ou água de retorno, ou então colocar um recipiente por baixo do enchimento da torre e recolher aí a amostra. Se isso não for possível, podemos retirar uma amostra da água da bacia da torre. Ou então mesmo junto às bombas, portanto, que fazem circular a água. De qualquer modo, preferencialmente na água de retorno da torre. Portanto, este ponto é extremamente importante. Nós cá em Portugal não temos ainda nenhum documento digamos, orientativo por parte das autoridades que nos indique onde é que se deve fazer a recolha, mas por acaso eu recebi na semana passada um documento alemão onde eles indicam exatamente este caminho a ser percorrido. Depois, a questão do método. Nós hoje vivemos muito rapidamente, gostamos que tudo aconteça rapidamente. E no caso de métodos analíticos, damos sempre preferência aos métodos mais rápidos. Há vários métodos para a determinação da legionela.
mas um que, que segue, portanto, a norma ISO 11.781, está indicado abaixo, é feita em placa, que é a forma clássica para análises microbiológicas. Mas, entretanto, hoje em dia, a técnica que utilizam a identificação do DNA é mais interessante, até porque é mais rápido. Só que eu posso ser uma bactéria viva e eu posso identificar o seu DNA. Mas se ela morrer, entre aspas, o DNA é o mesmo. Portanto, se eu tentar, pelo método, chama-se de PCR, Polymerase Reaction, não é? PCR. Bem, agora me recordo das palavras em inglês, que PCR. Portanto, tentar identificar, se eu não conseguir saber se as bactérias que foram detectadas estavam inativadas ou estavam ativadas, eu não posso dizer que aquela água é perigosa. Depois terei que realizar um exame por placa. Portanto, eu aconselho sempre, se porventura houver um problema, um surto, eu posso eventualmente utilizar o método da PCR. A PCR é Polymerase Chain Reaction. Posso, portanto, utilizar este método para verificar se no meu sistema existe lá legionela. Se existir, eu tomo logo a atitude de desinfetar, limpar, esvaziar, enfim, a atitude que for mais favorável à eliminação daquela contaminação, independentemente da bactéria que lá estiver, se tivermos morta ou não. E, portanto, este método é excelente nessas ocasiões porque permite rapidamente atuar sobre o sistema. No entanto, isso não significa que aquela instalação deva ser penalizada porque poderia estar a contaminar pessoas com legionela, porque na realidade a bactéria poderia não estar viável. Isto agora que eu não percebo, que eu desliguei o telefone. Portanto, o que estava a dizer, peço perdão, mas estas coisas hoje acontecem e logo comigo, para que eu não uso, raramente uso o telefone. Mas dizia eu, portanto, o método PCR é bom para nos obrigar a tomar atitudes de proteção, não é bom para a eventual penalização do sistema, dando-lhe logo a ideia de que ele está, digamos, a atingir certamente pessoas e a criar algumas vítimas. Bem, resta agora falar nos sistemas de desinfecção química, que realmente são os processos mais simples e mais pedidos para prevenir, portanto, o desenvolvimento da legionela. É óbvio que só desinfetar não é suficiente, é necessário que todo o resto se mantenha em boas condições, mas de qualquer modo a aplicação de desinfetantes é um remédio, portanto, que ajuda muito. Apresentamos aqui uma lista de desinfetantes. Cloro e derivados é o mais barato. O dióxido de cloro é bom, mas é muito caro. O bromo, portanto, faz a família do cloro e derivados. O ozono, em algumas aplicações, não é razoável, porque é um oxidante muito forte e, portanto, ataca. Os íons de cobre e prata, portanto, ao mesmo tempo, podem ajudar, mas não são suficientes. A água oxigenada é boa para desinfetar feridas, mas como desinfetante é muito fraco. O permanganato de potássio é um bom desinfetante, mas normalmente não se usa, e temos depois a família dos biocidas orgânicos não oxidantes. Eu diria que nos sistemas, portanto, mais comuns, o cloro ou o dióxido de cloro, eventualmente o bromo, e depois os bióxidos não oxidantes são, digamos, as escolhas preferidas para a maior parte dos sistemas. Além dos processos químicos, nós temos que incluir os processos físicos. Um deles é a desinfecção térmica, que é muito importante, e é quase usada exclusivamente nos sistemas de água quente sanitária. A radiação ultravioleta é utilizada em algumas aplicações, embora a ultravioleta tenha um defeito,
desinfeta aqui, mas a água depois de seguir pode-se recontaminar e o efeito da desinfecção deixa de ter alguma vantagem. E temos a utilização de filtros, filtração, mas essencialmente ultrafiltração, porque a ultrafiltração retém todos os micro-organismos. Ainda que já há muitas instalações que são tratadas por ultrafiltração, e mesmo, por exemplo, o hospital alemão há alguns tempos chegou à conclusão que de todos os sistemas que eles tinham para prevenir a propagação da legionela, sobretudo nas torneiras e chuveiros, o melhor método era o da ultrafiltração. Pequenas unidades, pequenos sistemas, que hoje já à venda, e portanto instalados em cada ponto de uso para evitar a contaminação daquela água com micro-organismos. É um bom sistema, é pena que por enquanto ainda seja relativamente caro. Nós hoje íamos ficar por aqui, porque já passamos o nosso tempo. Este quadro, depois, observá-lo-vemos na próxima sessão. E eu agora ficava disponível para responder a todas as